Senhoras e senhores, chegou o momento do discurso programático de Donald Trump na Casa Branca. Eu resumiria assim: os traidores devem ser punidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de discursar, num discurso muito aguardado pelos amigos e realmente temido pelos inimigos. Para ser sincero, eu esperava um discurso mais longo, mas Donald Trump precisou de apenas 30 minutos. Em 30 minutos, ele explicou com toda a clareza o que acontece com um país que permite a manipulação das eleições, que na verdade determinam a política futura do país. Aquele que pode influenciar as eleições, aquele que consegue colocar seu próprio homem no comando do Estado, no comando da administração, esse é o verdadeiro dono. Mas, senhores, de acordo com os documentos que a equipe de Trump descobriu-se quem manda nos Estados Unidos. Em 2020, a China, junto com um grupo de globalistas e líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos, uma boa combinação, não é mesmo? Sim, de fato, derrubaram o presidente legalmente eleito dos Estados Unidos e colocaram um fantoche de pano na Casa Branca. Esse fantoche não entendia onde estava, confundia a esposa com a irmã, caía no palco, subia a escada do avião e caía 2 vezes. Lembro que em uma ocasião caiu 2 vezes seguidas, simplesmente ficava em pé e de repente caía. Esse fantoche não entendia onde estava. E em nome dela foram assinados 8.000 indultos para pessoas que, na minha opinião, deveriam passar muitos anos na prisão, talvez até a vida toda. E em nome desse fantoche, a China ditava aos Estados Unidos da América a política que gostaria que os Estados Unidos seguissem. O que você acha? Eles sempre levaram em conta os nossos interesses ou nossos interesses não significavam absolutamente nada para eles? Bem, vamos começar pelo que está acontecendo no país hoje. Trump disse que nenhum Estado democrático pode resistir sem desmoronar se o sistema eleitoral for capturado por um inimigo, adversário ou simplesmente por um dos lados que participou das eleições. Isso é chamado de sistema de partido único, certo? Hoje, disse Trump, estamos desclassificando milhares de documentos que antes ninguém, exceto pessoas autorizadas e aqueles que verificavam esses documentos, tinha visto. Parte desses documentos foi encontrada nos porões do FBI. Nos depósitos da CIA, eles estavam tão escondidos e tão organizados, e alguns deles estavam preparados para a destruição, para que ninguém da nova administração os encontrasse, Deus me livre. Nós tivemos sorte, disse Trump. Ou as pessoas que os esconderam eram incompetentes, ou simplesmente entre aqueles que receberam a ordem de destruir ou esconder, havia pessoas decentes. Mas nos documentos encontrados havia revelações, informações reais e chocantes. A primeira coisa que nos deixou surpresos foi o quanto a CIA e outras agências de inteligência sabiam que a China estava operando em nosso ciberespaço, disse Trump. Roubou mais de 20 milhões de perfis de eleitores americanos. Dá para imaginar a escala disso, né? Ou seja, teve a oportunidade de, se adaptando a eles, exercer influência sobre eles. E ninguém os impediu nisso. Bem, inclusive os que deveriam impedi-los. É preciso dizer, então, de imediato que, ao não impedir, eles estavam ajudando, certo, não é? Se você pode impedir, mas não impede, então você está ajudando. Você consegue imaginar o que significa ter 200 milhões de pessoas sobre as quais se sabe tudo o que se poderia saber, suas emoções, seus interesses, suas opiniões? Uma avalanche de informações os atingiu. Informação, ou melhor, propaganda da China. E eles mesmos não faziam a menor ideia de que isso era propaganda e que vinha da China. A segunda coisa que nos surpreendeu, disse Trump, foi que encontramos mais de 280 mil pessoas que já haviam morrido há muito tempo, ou seja, ou imigrantes ilegais, registradas nas listas de eleitores. Mas não só estavam registradas, como também estavam ativas. Parece que vinham direto do cemitério. Pessoas a quem eram entregues as cédulas, ou então elas enviavam, ou seja, enviavam as cédulas direto do cemitério. E alguém coletava, recolhia no cemitério e entregava para o representante do Partido Democrata, que estava lá nos pontos de coleta.
Por que não foram verificados? Quem organizou isso? Então ele disse que já temos algumas informações e estamos trabalhando nisso. Esses 280 mil não são o número final. A maioria dos estados que ele considera democráticos, ou seja, lá os governadores, a liderança, digamos assim, é democrática, né? Se recusaram a mostrar para os federais as listas dos seus eleitores para verificação. Formalmente, eles não são obrigados a fazer isso. Aqui, isso é responsabilidade dos estados, sim. Mas informalmente falando, isso imediatamente leva a pensar que eles estão com medo de alguma coisa. Temem que, como disse Trump, descobramos algo lá. Hoje eu posso dizer uma coisa. Supondo, isso é sobre o Trump, é uma suposição, se encontramos 280 mil e procuramos só em uma pequena parte dos estados, então, parece que, se chegarmos até o restante das listas, vamos encontrar no mínimo milhões de pessoas que não deveriam estar nessas listas. Quantos deles votaram? Isso eu estou dizendo por conta própria agora, eu não sei. Mas mesmo que apenas um deles tenha votado, isso já é 1 milhão%. É mais do que podemos permitir. Nos dizem que o número daqueles que fraudaram é menor do que o necessário para mudar o resultado da votação. Pessoalmente, isso é só minha opinião, senhoras e senhores. Eu vou voltar ao que Trump disse, vou dizer que voltei ao que Trump disse, sim. Eu tenho uma abordagem diferente, eu tenho outro jeito de ver as coisas. Acredito que se vocês acharam 100, provavelmente há outros 10 mil não encontrados. E em segundo lugar, se 100 fraudaram isso, significa que existe uma brecha pela qual podem nos enganar. E essa brecha precisa ser fechada, selada. E em terceiro lugar, no nosso país, votar é bem, um dever sagrado, sim. Isso não é apenas uma figura de linguagem. O voto de cada pessoa é valioso e tem importância. Se alguém vem de fora, um imigrante ilegal, ou até rasteja do cemitério, e vota do mesmo jeito que um cidadão do nosso país, isso significa que ele anulou o voto. Existe esse termo, anulou, apagou o voto do cidadão. E isso nós não podemos permitir. Porque, embora eu pessoalmente ache, de novo, que a democracia é um sistema de governo muito errado, ruim, que não funciona, ainda assim, se já temos democracia, então não temos o direito de permitir isso, até que a troquemos por outra coisa. Todos os documentos, disse Trump, agora voltei a falar de Trump, já foram publicados. E durante esta noite serão publicados em nosso site, ou seja, whitehouse.gov, bem, casabranca.gov, sim. Além disso, amanhã, o Departamento de Segurança Interna fará um briefing para os jornalistas, onde mostrarão os principais documentos e explicarão o que e onde procurar. Não queremos que alguém pense que estamos inventando algo, disse Trump. Não estamos inventando nada, tudo o que eu digo é 1000% verdade. Trump afirmou que não está pedindo aos colegas de partido que lutem contra o outro partido. Eu convoco republicanos, democratas, independentes, todos aqueles que votam ou não votam, todos aqueles que acreditam ou não acreditam no meu partido, a começarem imediatamente a exigir de seus representantes, membros do Congresso, senadores, que eles aprovem imediatamente no Senado uma lei em que qualquer pessoa, não necessariamente um republicano, não necessariamente qualquer pessoa que se registre para votar, deve provar que é cidadão. E ao votar, quando chegar, ele é obrigado a provar que é ele mesmo que é ele. Também é necessário cancelar imediatamente todo o voto pelo correio, com exceção, é claro, das pessoas que avisaram que vão sair de férias, ou avisaram que estarão em outro lugar a trabalho, ou que estão doentes, ou que por algum outro motivo não podem comparecer. Mas eles são obrigados a fazer isso da mesma forma que acontece, bem, na maioria dos países. Você é obrigado ou a comparecer ou a se registrar? Agora ninguém tem o direito de trazer cédulas de outras pessoas. Ah, meu vizinho pediu para entregar. Eu trouxe 120 delas comigo e depois vem 4, 5, 10 vezes por dia e trazer e simplesmente jogar elas na urna. Saco caixa! Nós não sabemos quem as preencheu. Não sabemos se essa pessoa realmente pegou elas de onde disse que pegou. Nós precisamos voltar do status de República das Bananas para o mundo civilizado, onde nossa república e a forma democrática de governar caminhavam juntas e até agora davam ótimos resultados. Até agora,
Hoje em dia, aqueles que tentam nos transformar em um país do terceiro mundo querem anular todos esses resultados que alcançamos em 250 anos. Isso mesmo, sim. O que a China fez em 2018 no nosso ciberespaço e nas nossas eleições foi a maior interferência em eleições de qualquer país no mundo, disse Trump. Então, o primeiro grupo de documentos que vai aparecer no site da Casa Branca são documentos que vão mostrar e provar que a China interferiu, mas de forma diferente da Rússia. Talvez a Rússia tenha interferido, mas por outro motivo, com outro objetivo nas nossas eleições, para não permitir a reeleição de Trump. E se com a Rússia nós sabemos que eles interferiram nas eleições para semear dúvidas, isso é certeza, 100%, nós temos todas as provas disso. Sim, inclusive feitas no momento em que a Casa Branca gritava que eles estavam lutando pelo Trump, sim. O segundo grupo de documentos é a confirmação de como os chefes dos órgãos de segurança e ex-funcionários da Casa Branca escondiam essas informações e muitas outras coisas do país. Ações de todas as formas possíveis, incluindo ameaças às pessoas que sabiam de algo e podiam contar ao público. E mesmo assim, como disse Trump, houve pessoas honestas e corajosas que recorreram ao Congresso, especificamente à liderança republicana, sabendo que os democratas imediatamente os entregariam, apesar de todas as leis relacionadas a esses denunciantes, sim. E eles vão enfrentar todos aqueles perigos sobre os quais foram avisados. Os chefes dos órgãos e agências de segurança, agora estamos falando das pessoas de Biden, sim, tinham todas as informações e nunca recorreram ao Congresso. O que eles eram obrigados a fazer de acordo com suas instruções de serviço, deveres, Constituição e regras dos três poderes? Eu disse, Trump instruiu o Procurador-Geral dos Estados Unidos a repassar esses casos para revisão. E se ficar comprovado que as leis foram violadas, nós temos a absoluta sensação, eu disse, de que as leis foram violadas, e não apenas uma. Então, iniciar procedimentos judiciais contra essas pessoas. Eles traíram nosso país. Eles traíram a mim e a você. Juntos, para que fique claro, o Partido Comunista da China e o Partido Democrata dos Estados Unidos trabalharam para difamar a administração do presidente eleito Donald Trump. Juntos, para que fique claro, o Partido Comunista da China e o Partido Democrata dos Estados Unidos trabalharam para difamar a administração do presidente eleito Donald Trump. Continuação. E também tentaram impedir que fossem encontrados quaisquer provas de que, em 2018, durante as eleições de meio de mandato, assim como em 2020, durante as eleições gerais, houve quaisquer violações ou interferências, tanto de inimigos externos quanto de inimigos internos da democracia americana. Uma das declarações que mais me impressionaram no discurso de Trump foi a história sobre como os chineses são os chineses. É impressionante. É simplesmente impressionante. Isso já está além da esquizofrenia, não sei, é algo mais. Os chineses começaram a monitorar quais jornalistas americanos escrevem artigos especialmente maldosos sobre Trump. E começaram a pagar pelo trabalho e pelos artigos deles, e a oferecer para que escrevessem mais, para que não perdessem tempo ganhando dinheiro, dando aulas ou fazendo outra coisa. Não. Aqui está o dinheiro, escrevam artigos. Ou seja, a China ajudava ativamente jornalistas que odiavam o Trump a se dedicarem a isso o máximo possível e da melhor forma possível. Ou seja, na televisão, no rádio e na internet, difamar o Trump o máximo possível e da forma mais suja possível. Pelo que entendi, quanto mais sujo, mais dinheiro eles recebiam. A partir do discurso de Trump, esses jornalistas sabiam ou não quem os pagava? Acho que vamos descobrir isso em breve. Mas por si só, isso é completamente chocante. Chocante. Tenho certeza que os documentos confirmarão isso. A segunda coisa que me impressionou foi a informação de que a CIA tinha dados de que a China estava imprimindo uma enorme quantidade de cédulas ilegais para as eleições nos Estados Unidos e as enviando para o nosso país. Você entende o que isso significa? Isso significa que, em qualquer estado ou distrito, alguém tinha várias cópias idênticas à cédula americana.
E quando chegava a hora de finalizar os resultados, alguém verificava e dizia: faltam, digamos, 11.000 cédulas para o nosso candidato ganhar, certo? Colocava alguém lá, voluntários ou até mesmo pessoas pagas. Voluntários também podem ser pagos, certo? Então ele dizia para quem estava contando, contar devagar, errar o tempo todo, enrolar, ganhar tempo. E nesse tempo eram inseridas 11.000 cédulas. Quando havia pouco tempo, então simplesmente escreviam Biden e pronto, nada mais. Não faziam mais nada, nada além disso. Lá tem muita coisa, tem congresso, eleições locais, juízes. Não, só Biden e pronto, Biden e pronto. E depois, pelo que chamam de entrada dos fundos, levavam, jogavam nas urnas, depois recontavam e depois diziam: ah, Biden venceu, olha só, 94% contra sei lá quantos por cento, né? Desculpa, 49,8 contra 49,2. Bem, e a terceira história que me impressionou foi que nos documentos da CIA está registrado que em uma série de reuniões internas na Casa Branca, isso é chamado aqui de briefing presidencial. O presidente não é obrigado a estar presente, mas administrações costumam fazer briefings e os presidentes participam com frequência. Quem liderava os briefings ordenava que os órgãos de segurança não informassem nada a jornalistas ou ao público americano, para que essa informação sobre as atividades da China, assim como sobre as atividades da liderança do Partido Democrata, nunca chegasse aos ouvidos dos eleitores. Chocante. Continuação. Sobre Obama, então, sobre Obama foi dito que durante o governo de Biden, ele é quem governava o país. Das sombras, como se diz, sim, sobre o que não nos informaram. Todos sabiam disso. Sabiam quem estava na Casa Branca, mas quem mandava não estava lá. Não eram as faxineiras, talvez soubessem, talvez não, não sabemos. A afirmação de Trump que vários, então, analistas escreviam relatórios, como se chama, relatórios, memorandos, relatórios, sim. Para todas as instituições governamentais que as máquinas eletrônicas de votação simplesmente convidam hackers, tanto locais quanto estrangeiros, para alterar os resultados da votação. Bem, isso de forma alguma soou como novidade para nós, certo, não é? Isso, entendido. Então, ou seja, se algo está conectado à internet, não importa qual barreira de proteção exista, é possível invadir. Teoricamente. Teoricamente é possível, então é possível, seja com a ajuda de alguém que está perto dessa máquina e fez algum ajuste ou fez algo lá, ou sem ajuda, eu não sei. Tanto de dentro quanto de fora. E já houve muitos casos em que isso aconteceu, bem, não sem a ajuda dos líderes do Partido Democrata, tanto nos próprios estados quanto em Washington. Além disso, a CIA e o FBI relataram à Casa Branca que China, Rússia, Coreia do Norte e Irã estavam hackeando vários sistemas de computador dos Estados Unidos, inclusive eleitorais. Bem, e essa informação foi bloqueada e proibida de ser transmitida para a mídia e para o povo. O importante é que isso não chegue até nós. A pergunta é: por que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América resiste tanto e continua resistindo às fraudes nas eleições? Como exemplo, Trump contou sobre as eleições em Michigan. Em 2020, a polícia foi lá por algum outro motivo completamente diferente. No Partido Democrata, no Comitê Democrata, como se chama, o Comitê do Partido Democrata de Michigan, certo? Digamos assim, né? Os policiais, entrando lá por algum outro motivo, ficaram completamente chocados e chamaram o FBI. Eles encontraram lá depósitos de cédulas não registradas. Parte delas já estava preenchida sem nomes e sobrenomes, ou seja, você consegue imaginar esse nível, né? Em outras palavras, não eram uma ou duas pessoas que estavam trapaceando. São dezenas, talvez até centenas de pessoas que estavam envolvidas em crimes contra o próprio país, tranquilamente. E eles participaram disso tranquilamente. E depois, claro, na delegacia choravam e diziam que não sabiam de nada, ou que tinham medo de serem demitidos, ou algo assim, né? Mas é verdade, olha só no que as pessoas estão dispostas a se envolver por uma mixaria. Ou talvez nem seja por mixaria. Talvez seja porque ser parte do grupo, eu não sei, para não ser expulso pelos seus. E por isso eles estão dispostos a vender o futuro do seu país, o presente dos seus filhos, a honra, a consciência e tudo mais junto com isso, né? Provavelmente para eles, honra, consciência, moral são apenas palavras que não têm nenhuma relação com a vida deles.
Essas palavras lá nem são conceitos, são só palavras inventadas por alguém, palavras bobas que não merecem atenção nenhuma. Como a palavra pumpernickel. Sim, quem sabe o que isso significa? Sei o que isso significa, mas os outros não e por isso ignoram. O que você acha que aconteceu com esse caso e com essas pessoas quando o FBI de Michigan transferiu isso para a sede do FBI em Washington? Você acertou. Nada com aqueles que cometeram o crime, nada o que aconteceu com aqueles que revelaram esse crime, nós não sabemos. Mas parece que eles ficaram em silêncio. Na minha infância diziam que ficavam mudos como peixes diante do pescador. Só podemos imaginar por que ficaram em silêncio. Amigos, disse Trump, para que tudo isso não aconteça, para acabar com isso de uma vez por todas, é preciso fazer algumas coisas muito simples que posso contar nos dedos de uma mão. Primeiro e obrigatório, é preciso que o número de pessoas com direito a votar na América seja exatamente esse número, sem aumentar por causa de ilegais ou de qualquer outra pessoa. Segundo, não os mortos, cidadãos vivos, cidadãos dos Estados Unidos, são esses que têm direito a votar. É possível morar em qualquer estado, mas é necessário ser cidadão dos Estados Unidos? Segundo, o eleitor deve ir ao local de votação e mostrar que é ele mesmo, ou ela mesma. Hoje em dia também pode ser isso, é isso. Terceiro, somente aquelas pessoas que realmente por algum motivo não podem ir votar devem solicitar e obter o direito de enviar a cédula e não comparecer ao local de votação. Mas esse é um caso excepcional. Mudanças, viagens a trabalho, sim, não devemos descartar completamente a possibilidade de que uma pessoa... me desculpe. Na verdade, eu quis dizer que é preciso eliminar completamente a possibilidade de que uma pessoa recolha cédulas de algum lugar. Não sei, seja do cemitério, seja de casa, seja de um asilo. É isso. O que fazer com isso? Ele mesmo preenchia, ele mesmo assinava e trazia eles. E dizia, aqui eu tenho 100, 200, 500, 1000, 1300 pessoas que me pediram no caminho para trazer. E eu trouxe. Ou você vem pessoalmente ou obtém autorização e envia as cédulas pelo correio. E por último, proibir a prorrogação das eleições por qualquer número de dias. Se existe um dia de eleição, como está escrito na Constituição, então ou você pode enviar a cédula pelo correio, ou você é obrigado a vir e votar no dia da eleição. Se você não teve tempo em 2 anos entre as eleições para pegar o documento, ou corrigir o sobrenome, ou colar de novo a foto que caiu, né? Isso significa que você não quer votar, ou não quer muito votar. Significa que você não liga para o seu direito e dever. Decida como preferir, se é direito ou dever. Se por algum motivo você não tem, e em 2 anos entre as eleições não conseguiu obter a prova de que é cidadão, então significa que você não precisa votar. Significa que isso não é importante para você, se você não tem dinheiro para isso. Não. Bem, então o Estado assume todos os custos para refazer esses documentos ou para obter os documentos. É muito simples. Quando você vai ao banco, eles pedem seus documentos. Quando você abre uma conta nesse mesmo banco, eles pedem seus documentos, normalmente 2. Quando você compra uma passagem de avião ou embarca, não. Continua. Quando você vai tomar uma vacina, fazer uma injeção ou simplesmente comprar remédios, eles pedem seus documentos. Acreditar que existem milhões de pessoas que não viajam de avião, não andam de trem, não vão a bancos, não compram remédios e não vão ao médico é terrivelmente difícil. Mas se essas pessoas existem e vivem uma vida completamente separada daquela que acontece no nosso país, então talvez elas nem precisem votar. Elas devem se perguntar, se nada disso me interessa, por que eu deveria votar e participar disso se eu não quero participar disso? Trump terminou dizendo que todo cidadão dos Estados Unidos deve pegar o telefone agora mesmo e ligar para seu representante, tanto na Câmara quanto no Senado. E dizer para quem atender o telefone ou deixar na secretária eletrônica, eu quero que você vote a favor do ato de salvação da América. Eu quero que a América seja salva. Não quero que a América vire um país de terceiro mundo, nem seja controlada pela China. Eu não quero que na América seja imposto por alguém meio sem noção, não sei como dizer melhor, tipo o Biden, né? Bom, vamos dizer assim, o Biden.
né? Nos casualties kits. Não dá para dizer que ele era meio louco, porque não era. Ele estava completamente com Alzheimer, na minha opinião, embora eu, claro, não seja médico para afirmar isso. Ele tinha algum tipo de demência senil. Ah, não era meio louco, era loucura mesmo? Quem colocou ele como presidente? Como isso aconteceu? E como pôde acontecer que alguém simplesmente tirou ele da disputa? Quer dizer, disseram, não, acabou, ele não vai mais ser candidato. Como assim não vai ser candidato? O povo, dessa vez, o povo votou para que ele fosse para as eleições, né? Não, alguém lá disse não. A China disse, talvez a China tenha dito, como é que eu vou saber, né? Após isso, Nancy Pelosi ligou. Pronto, você não será mais eleito. Como assim? As pessoas votaram em mim. Que se dane ele. E é isso. Concordo totalmente com Trump, isso está uma bagunça e não deveria continuar. É isso. Concordo quase totalmente com ele. Ou, como dizia minha neta, ela tinha na época uns 8 ou 9 anos, ela perguntou: quantos por cento existem para isso? Concordo com ela. Senhores, esse discurso do Trump foi feito com 3 ideias em mente. Já estamos chegando ao fim. Primeiro, é para que nosso país não se torne um Zimbábue. O direito de voto deve ser exclusivo dos cidadãos dos Estados Unidos da América. Segundo, Trump iniciou uma campanha eleitoral que culminará com a convenção do partido pouco antes das eleições de novembro. Nunca nenhum partido na América se reuniu antes das eleições de meio de mandato. É a primeira vez. Então, as palavras de Trump de que estamos encaminhando casos contra inúmeros cúmplices de Obama e Biden para a promotoria significaram o início da caça às hienas. Os democratas, claro, vão dizer que é vingança. Ah, e o que eles fizeram com Trump e seus assistentes, eles esqueceram de nos dizer que isso é nojento. E o que Trump e seus aliados estão fazendo agora, isso sim são crimes, pelo que sabemos. E antes simplesmente não havia provas. Vamos tentar levar isso à justiça. E fazer isso com base em materiais reais e não desse jeito de, vamos até o Trump e tentar achar uns papéis com ele, vai que encontramos algo interessante. Antes não havia provas, mas agora elas surgiram. E o terceiro ponto. Trump falava sobre a América como deveria, como um homem que sente orgulho do seu país. A maioria dos americanos sente orgulho do seu país. E isso foi um contraste marcante entre Trump, os republicanos, a Casa Branca de hoje, e aquelas pessoas que representam a alternativa ao Partido Republicano. Eles são chamados de democratas. Em parte, eles já se tornaram democratas socialistas ou socialistas democráticos. Não me lembro direito, mas enfim, marxistas, certo? Porque hoje o Partido Democrata está em processo de se transformar em um partido marxista. Marxistas que aos poucos estão assumindo o controle de um dos 2 grandes partidos dos Estados Unidos. Bem, para ser sincero, né, o próprio Partido Democrata é o culpado por isso. Amanhã ouviremos um briefing das agências de segurança. Acho que ainda teremos muitas informações interessantes. Então fiquem atentos ao que está acontecendo. E aliás, quem quiser receber as informações em tempo hábil, não deixe de se inscrever. E também é fundamental ativar o sininho. Então, o que é o sininho e para que ele serve? Eu já falei sobre isso. Quando você se inscreve, isso significa que você disse ao YouTube, ou melhor, ao algoritmo, a Sua Majestade o algoritmo, que você, em princípio, gostaria de assistir a este canal. Mas o que o YouTube faz? Ele envia notificações para aqueles que clicaram no sininho e observa como eles reagem. Depois, com base nisso, ele continua enviando para todos os outros. Então você se inscreveu, mas talvez não receba se poucas pessoas clicaram no sininho. Ou se poucos dos que clicaram no sininho assistiram ou algo assim. Então, senhores, em primeiro lugar, inscrevam-se. Se ainda não são inscritos, cliquem no sininho. É isso. Agora, Trump terminou dizendo que todo cidadão dos Estados Unidos deve, neste exato momento, levantar a mão e ligar para o Congresso e para seus representantes, certo? E dizer, eu quero que você vote a favor do lei para salvar a América. Espero que vocês também façam o mesmo. Que agora mesmo você vai pegar o telefone e procurar na internet, em qualquer lugar, é fácil.
Sim, você pode usar IA, inteligência artificial, ou perguntar no Google: quem é meu representante no Senado e no Congresso? Vão pedir seu CEP. Você informa e imediatamente vão te dar os nomes deles e os telefones, e como entrar em contato com eles e tudo mais. Ligue, simplesmente ligue e deixe uma mensagem. Eles registram isso e depois contam. E pelo volume dessas mensagens, eles pensam consigo mesmos: ah, isso significa que é importante para a reeleição. Muita gente pode se chatear comigo se eu não fizer o que querem. Faça isso, por favor. Bem, é isso, senhoras e senhores. Por hoje é só. Até breve. E claro, vamos continuar acompanhando o desenrolar do que foi iniciado hoje por Trump. E vamos torcer para que o clímax que acontecerá na convenção do Partido Republicano venha quando uma grande quantidade de pessoas perceber o quão errado isso é. Entregar o controle do nosso país nas mãos da, como é mesmo o nome, República Comunista e Democrática da China. E junto com ela, o capacho da China, que se chama Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Até logo. Continuação.